Enquanto a Revolução acontecia na França, havia pessoas que não estavam satisfeitas, né? Principalmente na nobreza e no clero. Então, nobres e padres não estavam gostando, por exemplo, de perderem suas terras, perderem suas propriedades. Alguns, na verdade muitos, estavam sendo presos e até condenados à morte. Então havia uma perseguição contra nobres e contra membros do clero, membros da igreja. E isso criou essa insatisfação, né? Muitos nobres fugiram da França, serão chamados de nobres emigrados, e dentro da França, os padres que continuam ali, uma boa parte desses padres vão trabalhar para tentar impedir que a Revolução continue, até tentar acabar com a Revolução e voltar às coisas como eram antes, né? Com o poder absolutista nas mãos do rei, né? Com as diferenças entre os estamentos, com clero e nobreza com seus privilégios. E esses padres que eram contra a Revolução, eles foram conhecidos como padres refratários. Então a gente vai ter padres refratários e nobres emigrados. Esses foram os nobres que saíram ou fugiram da França. E em volta da França havia reinos que também não estavam muito satisfeitos, preocupados se aquela moda do povo sair às ruas quebrando tudo e tirando o rei do poder, né? Se aquilo se espalhasse, seria um perigo para esses reis. Então, os reinos da Prússia, então essa atenção com o nome que eu falei, Prússia é com P no começo, então não confunde, a Prússia não é a Rússia, os nomes parecem, mas não são a mesma coisa. A Prússia era um reino que ficava onde hoje é a Alemanha. Então, a Prússia era uma parte da Alemanha, que ainda não existia como país chamado Alemanha. E a Áustria, também que fica bem próximo ali, daquela região, a Prússia e a Áustria se uniram e tentaram acabar com a Revolução na França. Eles começaram a mandar soldados invadir a França, né? A ideia era tirar aquele pessoal do poder, né? Os deputados que estavam governando a França, primeiro na Assembleia Nacional Constituinte, depois na Assembleia Nacional, né, após a Constituição ficar pronta, e começaram muitos ataques. E os nobres emigrados e os padres refratários apoiavam esses ataques. O rei Luís XVI estava muito satisfeito, principalmente porque ele perdeu o poder absolutista dele, e logo após a Constituição ter sido promulgada, então atenção para essa palavra, tá? Promulgada é o termo que a gente usa quando uma lei passa a valer, né? Então a lei foi promulgada, é porque a lei está valendo, promulgada. Então o rei Luís XVI, ele resolveu se juntar a essa resistência, né? A essa contra-revolução, ou seja, as pessoas que eram contra a Revolução Francesa. Então ele quis fugir da França, né? Ele quis chegar na Áustria, para lá fazer parte daquele movimento, né, liderar um exército para tentar recuperar o poder que ele tinha na França. Então, ele, no meio da madrugada, né, ele reuniu a família, né, botou todo mundo numa carroça, ou numa carruagem, e fugiram do palácio onde eles estavam. No meio do caminho, tinha uma dura, né, a polícia lá dando uma dura, mandou a carroça dele encostar, pediu documento, aí viu lá o rei tentando fugir. O rei foi preso, porque estava fugindo do país, tentando fugir do país, e ele foi acusado de traição, e a pena era a morte. Então o rei ele foi levado até a temida guilhotina, né? Durante a Revolução Francesa, os franceses construíram um equipamento para poder executar as pessoas condenadas à morte, né? Esse equipamento é a guilhotina, que é uma grande navalha que cai no pescoço do condenado. Então, o rei e toda a sua família, né, sua esposa e todos os seus filhos, inclusive as crianças, todos foram condenados à morte na guilhotina. E quando o rei e toda a família real morre, não tem mais monarquia, porque para ser monarquia tem que ter monarca. Não tem mais monarca, então acaba a monarquia. E aí, aquela Constituição, feita em 1791, né, que previa que o país tinha que ser uma monarquia, essa Constituição não serve mais, porque o país deixa de ser monarquia e agora tem que ser uma república. E aí, quando o país vira uma república, após a fuga do rei, então o país vai precisar de uma nova Constituição.